A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Em tempos de pandemia, o coronavírus é o assunto principal em todos os lugares. Mas é preciso lembrar que esse período difícil de isolamento social só é necessário porque não existe uma vacina capaz de prevenir a Covid-19. Para falar sobre a importância das vacinas e também sobre a União Pró-Vacina, que é um projeto desenvolvido por instituições ligadas ao campus Ribeirão Preto da USP, vamos conversar com o integrante do projeto Ilha do Conhecimento, Robson Amaral, e com o integrante do projeto Vide Academics, Wassim Said. Sejam bem-vindos à USP Analisa. Oi, Thaís, muito obrigado pela oportunidade, vai ser muito prazeroso conversar com você. Oi, Thaís, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, vai ser muito legal conversar sobre esse assunto que é maravilhoso, que são vacinas. E que é tão importante, né, pessoal, para a sociedade conhecer. Só lembrando para os nossos ouvintes que nós estamos gravando esse programa no dia 30 de abril, né, então ainda estamos aí no meio da pandemia de Covid-19, né. Bom, para a gente começar, não dá para a gente começar o programa sem aquela perguntinha que vocês já devem estar cansados de ouvir, né? O que são vacinas? Afinal, em tempos de fake news, o que a gente mais ouve por aí é desinformação. Então, expliquem para os ouvintes do USP Analisa, bem resumidamente, como que as vacinas agem no nosso corpo e o que são as vacinas. Bem, as vacinas são produtos biotecnológicos, né? São biofarmacêuticos, considerados biofarmacêuticos, que induzem uma resposta imunológica nas pessoas que as recebem, né? A fim de treinar o nosso sistema imune contra um patógeno, o agente causador da doença, selvagem, aquele que realmente pode matar a pessoa quando entra em contato. Então, há várias formas de produzir uma vacina, né? Então, temos as formas que a gente coloca o vírus atenuado, enfraquecido, e consegue gerar uma resposta imune muito importante, muito interessante também, que pode durar décadas até. Temos as vacinas inativadas, são vacinas, por exemplo, para vírus. Vamos falar, eu acho que mais sobre os vírus hoje por causa do coronavírus, né? Tá em alta. Vírus que podem ser mortos, a gente pode usar um pedaço dele, que são as vacinas subunidade, podemos usar só eu chamo de casca, mas o envelope, a parte externa do vírus, que a gente chama de VLPs, né, partículas parecidas com o vírus, e a gente tem outras tecnologias agora com DNA recombinante e tudo mais, que inclusive já estão sendo utilizados no desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus. Eu acho que é basicamente isso. Bom, e uma das principais críticas de quem não acredita nos benefícios da vacina, né, porque infelizmente existem pessoas por aí que ainda não acreditam, né, nos benefícios das vacinas. E uma das principais críticas desse pessoal é em relação à segurança desse produto. Mas a verdade é que a produção segue critérios bastante rigorosos, né? Como que é o processo de pesquisa e de produção de uma vacina? Em média, mais ou menos, quanto tempo leva da bancada do laboratório até a disponibilização desse produto para a sociedade? Bom, então, assim como qualquer fármaco, né, que é produzido hoje, as vacinas elas vão ser, para serem licenciadas para uso, ela deve passar por várias fases de avaliação, desde processos iniciais de desenvolvimento até a produção final e a fase final, né, que a gente chama lá da aplicação. E isso que vai garantir a segurança delas. Obviamente, com a vacina, a gente tem uma preocupação ainda maior, pelos motivos que o Wassim acabou de comentar. Né? Você vai usar, às vezes, parte daquele patógeno, né, daquele organismo que causa a doença. Então, toda a preocupação com a segurança desses compostos é realmente muito importante. Quem avalia essa segurança hoje, né, no Brasil e registra as vacinas é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que está vinculada ao Ministério da Saúde. Então, é esse órgão que segue altos padrões de exigência e qualidade para que essas vacinas, né, sejam aprovadas, então, e sejam utilizadas pela população. E tudo é feito por meio de resoluções, né, a gente chama de RDCs, que vão estabelecer quais são esses requisitos mínimos para o registro não só da vacina, mas de qualquer produto biológico que a gente esteja falando. Então, de uma maneira mais ou menos resumida, né, o que essas RDC de produtos biológicos exigem? Elas exigem que esses novos compostos, né, quando você quer desenvolver uma nova vacina, ela passe por 3 fases diferentes. Bem resumidamente, a fase inicial é o que a gente chama mais de laboratorial, como você falou, Thaís, aquela parte da bancada, né, a exploratória.
Então você vai ter milhares de moléculas que elas vão ser avaliadas e você vai definir qual a melhor composição daquela vacina, né? Quais são digamos, as moléculas candidatas a fazer parte, a compor aquela vacina que está sendo desenvolvida. Na fase pré-clínica, a gente utiliza, então, modelos, a gente testa esses compostos em células primeiro, a gente chama de modelos in vitro, e depois em animais, né, a gente chama de modelos in vivo. E é ali que você já vai começar a averiguar, então, a eficácia, ou seja, se essa vacina funciona, e já a segurança desse composto, né? Você vai ver nesses modelos se você não vai ter causar morte de algumas células, por exemplo, que não deveriam, né, que não devem morrer, ou se você vai causar algum nível de toxicidade para esses animais, que também não deve ocorrer. Nessa fase, você já elimina, né, desse processo várias moléculas que são candidatas à vacina, por motivos de eficácia e segurança. Você já seleciona só algumas que vão passar para a próxima fase. E hoje a gente tem vários modelos bem desenvolvidos para testar, então, essas moléculas, né? Disso eu já posso falar um pouco mais com propriedade, porque eu não trabalho com vacina, mas eu trabalho com esses modelos in vitro para teste de compostos antitumorais. Então, hoje você tem várias linhas de pesquisas que estão aprimorando cada vez mais esses modelos, para você ter os melhores resultados possíveis. Por fim, você chega na fase clínica. Então, aí é nessa fase, então, que essas moléculas que foram selecionadas na pré-clínica vão ser testadas, ou melhor, né? Você vai ter a seleção de algumas que vão compor a vacina, e essa vacina ela vai ser testada, então, em seres humanos. Mas você tem um longo período, são 4 etapas diferentes nessa fase clínica, e você vai desde pequenos grupos de pessoas, de 20 a 80, até milhares de pessoas. Então, você vai acompanhando a resposta dessa vacina nessa etapa, né? Passada todas essas fases, então, o laboratório que está desenvolvendo envia esses resultados para a Anvisa, e aí você tem a aprovação e o registro da vacina. Quanto tempo? Que aí vem a grande questão. Então, se você está desenvolvendo um novo fármaco, uma nova vacina, em média, tem-se 12 anos todo esse processo. Então, é um processo longo, né, onde você tem realmente análise de todo esse processo de segurança e eficácia. Por isso que a gente fala, né, que para o Covid, todos os institutos que estão trabalhando em cima de uma vacina dizem que, assim, querem fazer de tudo para ter uma vacina em 18 meses. Isso seria a vacina mais rápida já vista na história, por exemplo, né, da humanidade. E, bom, não para por aí. Então, a partir do momento que essa vacina é liberada e é licenciada, ela vai continuar sendo monitorada por um longo período ainda. Porque o objetivo é você identificar alguns outros eventos adversos que possam acontecer. Isso também é feito pelo Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Vigilância de Eventos Adversos pós-vacinação, que também faz parte desse programa de imunização. Por fim, assim, o que é importante a gente constatar, né, a gente ressaltar, quem produz hoje a vacina aqui no Brasil, né, quem garante esse processo de segurança das vacinas que estão presentes no calendário básico de imunização do SUS, é o Complexo Tecnológico de Vacinas do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, né, Biomanguinhos, que faz parte da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo. A gente está falando de 2 instituições super qualificadas. Por exemplo, a Fiocruz é um dos maiores complexos, né, de centro de produção da América Latina. Então, esses órgãos eles vão seguir todos os mais altos padrões de exigência e qualidade, assim como a Anvisa. Nenhum desses órgãos vai colocar em risco a vida das pessoas, autorizando ou registrando, né, licenciando algum produto que vai fazer mal a elas. Eu comentei mais ou menos sobre, né, a produção de uma nova vacina. Agora, e as vacinas que já são licenciadas? Bom, as já licenciadas, elas vão passar também por um longo processo de controle de qualidade. Então, em média, você tem, para a geração de um lote de uma vacina já licenciada, de 6 a 22 meses. Existem algumas vacinas que elas passam por cerca de 20 análises diferentes de qualidade para poder, então, serem vazadas e serem distribuídas, que, por exemplo, é o caso da influenza do tipo B. Então, é tudo muito bem rigoroso nessa questão de segurança. Eu ia adicionar só uma coisa que ele comentou sobre os eventos adversos pós-vacinação, que é muito interessante porque eu participei de alguns dias da campanha da gripe, a primeira parte da campanha, né? E uma das recomendações era você não vacinar a pessoa, não aplicar a vacina no mesmo dia que a pessoa estivesse apresentando uma febre ou algum sintoma de alguma doença respiratória, por exemplo, né? Então, porque as pessoas fazem a correlação causal, a relação de causa e efeito, muito errada. Então, eu tô com febre ou eu tô num processo de manifestação de uma febre. E eu tomo a vacina, então a vacina causa febre. Mas ninguém pensa que a pessoa também tomou água e a água causou a febre. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada, né? Então, tem vários protocolos para você seguir para avaliar esses eventos e, normalmente, eles pedem uma análise depois de 2 semanas que você tomou a vacina. Então, se você tomou a vacina e algum evento adverso ou algum sintoma de alguma outra doença apareceu depois dessas 2 semanas,
provavelmente é outra coisa. Eu acho que é muito interessante isso também. Pega também muito na questão das fake news em vacinas, né? Que as pessoas falam, eu tomei uma vacina, eu tô com tosse, então é isso, é a vacina. E, por exemplo, pode acontecer, como às vezes as vacinas são feitas com os vírus atenuados, alguma coisa assim, pode acontecer da pessoa desenvolver, vamos supor, uma versão mais leve daquela doença por conta disso daí, ou seja, ela está imunizada, ela desenvolveu uma forma mais leve, né? Então aquilo não vai matar, por exemplo, e a partir disso ela vai criar anticorpos. Isso pode acontecer, e às vezes as pessoas desenvolvem isso e acham, não, mas a vacina eu tomei e fiquei doente do mesmo jeito. Isso pode acontecer? Então, o que acontece é, quando você toma uma vacina, mesmo que não seja um vírus atenuado, pode ser até de subunidade, um pedacinho do vírus, você tem alguns eventos adversos. Então, normalmente você pode ter inchaço, tem isso tudo na bula. Você consegue ver a frequência desses eventos adversos na bula. Então, não é uma coisa escondida. Mas tem uma curiosidade muito, muito interessante sobre os vírus atenuados, é que a poliomielite, por exemplo, ela tem dois tipos de vacinas, né? Então, temos as vacinas atenuadas, que é o do Howard Sabin, e temos a vacina inativada, que é do vírus morto, pelo Jonas Salk. E a vacina do Salk foi a primeira que foi desenvolvida, só que a do Howard Sabin, como era muito mais barata que a da gotinha, ela começou a dar alguns problemas. Então, alguns eventos adversos da reversão do vírus. Então, para você transformar um vírus atenuado, você precisa pegar esse vírus, que ele já infecta algum tecido, a gente chama de tropismo, ele tem uma preferência para infecção de alguma parte do corpo. Só que aí passamos para vários outros tipos de tecido para ele se acostumar, para ele se adaptar a outros tecidos que podem ser humanos, mas na verdade são animais, né? Então, podemos usar outros tecidos de animais. E aí, quando a gente aplica essa vacina, esse vírus não consegue infectar os tecidos, as partes do nosso corpo que ele costumava infectar, né? Então, o problema é que, como o vírus está vivo ainda, ele ainda sofre pressão seletiva, ele está no processo de evolução. Então, as mutações que ele foi sofrendo para perder essa virulência voltam. E isso aconteceu com o vírus atenuado da poliomielite. Por isso que a OMS recomendou a substituição dessas vacinas do Sabin pelas vacinas inativadas, porque as vacinas inativadas o vírus está morto, né? Então é bem mais seguro. E, por exemplo, pode ter caso de reação, porque a gente sabe que, embora elas sejam seguras, né, elas podem causar algum tipo de reação, por exemplo, reação alérgica, né, esse tipo de coisa. E como que as pessoas podem se informar e se prevenir dessas reações? Então, as vacinas, eu vou dar um exemplo da vacina da influenza, porque também ela tem a ver com, não protege contra o coronavírus, mas ela ajuda com uma política do Ministério da Saúde para você ajudar no diagnóstico do coronavírus, né? Então, como os dois são vírus que causam doença respiratória, síndrome respiratória aguda, grave, então você aplicando essa vacina da gripe, você se prevenindo da gripe, você consegue ajudar o diagnóstico, né? E a vacina da gripe, da influenza, ela é produzida dentro de ovos, né? Então, quando você produz dentro dos ovos, como é feito no Butantan, você ainda tem, quando você vai purificar, mesmo produzindo a vacina, você ainda tem alguns compostos do ovo. Então, você tem a ovoalbumina. E tem pessoas que são alérgicas à ovoalbumina. E essas pessoas podem ter reações alérgicas, apesar de que recomenda-se o uso da vacina, a aplicação da vacina em um consultório médico, então acompanhado da equipe médica, para você não desenvolver uma forma grave daquela alergia. Mas também temos outras versões da vacina. Mas no SUS ainda tem a ovoalbumina. E a bula é uma forma muito interessante para você buscar esses eventos adversos ou as contraindicações, né? Então, por exemplo, se você está sob tratamento com quimioterápicos que vão suprimir um pouco ou bastante, né, a sua resposta imune, você pode não ter a resposta, não pode criar uma memória imunológica contra aquele patógeno. E também, se você é um paciente com AIDS, HIV/AIDS, você também não vai ter uma resposta imune interessante, até pode ser um pouco preocupante, né?
Então, isso você pode encontrar na bula, e a bula está disponível na internet muito fácil pelo site da Anvisa, né? Tem o bulário da Anvisa. São todas as informações que você pode saber, e sempre procure um médico, procure uma equipe médica para conversar sobre, porque tem alguns termos que a gente não conhece, né? Então, é interessante a gente ser aconselhado por um profissional de saúde. E é importante ressaltar isso daí, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas acabam procurando informações ou direto no Google, às vezes cai em algum site não confiável, ou mesmo em redes sociais. Então fica aí a dica para o pessoal para consultar um médico, para consultar a bula, né, que está disponível na internet. Bom, nós estamos gravando esse programa no dia 30 de abril, ainda em meio à quarentena imposta pelo novo coronavírus, tanto que a gente está gravando esse programa de casa e não como a gente costuma fazer, né, no Instituto de Estudos Avançados. E uma das razões, né, para esse cenário é exatamente a inexistência de uma vacina para prevenir a Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Quais os riscos da gente ter taxas de vacinação abaixo da meta, no caso das doenças para as quais já existem vacinas? Se você não sai de casa, se você não pode ir a um postinho de saúde para se vacinar, para tomar as vacinas de rotina, então é bom lembrar que a gente está vivendo sob uma epidemia de sarampo aqui em São Paulo, no Sudeste, né? Essa epidemia já levou o Brasil, eu acho que ano passado estava em 6º lugar, agora a gente está em 5º lugar, no mundo inteiro. E se a gente está vivendo uma epidemia de sarampo, só que a gente também está vivendo numa pandemia de coronavírus, obviamente as pessoas vão se preocupar mais com o coronavírus, não com o sarampo. Eu acho que as taxas de vacinação podem diminuir, isso eu acho que tem que olhar com o tempo, né? Mas tem esses outros fatores. Então, se as pessoas já têm uma hesitação em se vacinar, porque a logística de se vacinar é uma coisa muito difícil. Então, por exemplo, os postos de saúde ficam abertos das 8 horas, mais ou menos, até as 17 horas. Esse é o tempo de trabalho das pessoas, né? Então, é a jornada de trabalho. Como você vai levar o seu filho, ou como você vai chegar no posto de saúde para se vacinar se você está trabalhando nesse horário? Então, é uma coisa muito difícil. Eu acho até que é uma coisa que seria muito interessante para o Ministério da Saúde agora, que as pessoas não podem sair de casa, a vacinação ser algo um pouquinho mais delivery, sabe? Os postos de saúde chegarem nas pessoas, né? A gente vai ter que adaptar o Plano Nacional de Saúde, de imunização, para a realidade que a gente está com o coronavírus, que isso não vai acabar, a realidade do coronavírus aparentemente não vai acabar mês que vem. Vai acabar daqui uns meses, daqui talvez alguns anos, eu espero que logo, né? Mas a gente tem essa dificuldade. As principais causas, né, risco que a gente tem dessa consequência de voltar algumas doenças, então, claro, além das pessoas que podem acabar morrendo por causa dessas doenças, né, que elas voltam, você tem uma mudança ali, o Sistema Único de Saúde, até mesmo os institutos de pesquisas que poderiam estar concentrando atenções para novas doenças, como, por exemplo, o coronavírus, tem que voltar e começar a tratar doenças que antes você já não se preocupava mais aqui no país, né, isso é um ponto importante também. Grupos vulneráveis, né? Então, como assim já comentou, uma pessoa que está passando por um tratamento quimioterápico ou pessoas que não podem ser vacinadas por outros motivos, e essas pessoas, se todo mundo está imune, essa pessoa também está imune, né? Então, se essa doença volta, as pessoas param de se vacinar, essas pessoas também acabam sendo vulneráveis. E você tem também o fator econômico, eu não sei dizer os valores exatos, mas você tem estudos que mostram que é muito mais barato, né, para o governo você ter todo esse processo de vacinação e prevenção do que depois você tratar essa doença, né? Então, tudo isso são causas aí. Um dos fatos muito interessantes da vacinação é que a prevenção, ela leva a economia a economizar muito dinheiro no sistema público de saúde, né? E, em geral, na economia geral. Então, numa pesquisa da Bill Gates e Melinda Foundation e da Universidade de Johns Hopkins, para cada dólar investido em programas de vacinação, uma pesquisa que fizeram com 91 países de baixa e média renda, você tem uma economia de $16 e, dependendo também, de $42, se eu não me engano. E quando a gente extrapola isso para valores absolutos, a gente consegue chegar num valor de 1,5 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Por quê? A vacinação, ela não é só você se prevenir da doença, mas você previne que as pessoas que estão em uma idade produtiva e escolar, por exemplo, as crianças, você evita que elas saiam da escola, que elas passem muito tempo fora da escola, então elas deixam de perder o conteúdo que seria passado, e as pessoas e os adultos que estão trabalhando deixam de faltar. Imagina se todo mundo pegasse a doença, como está acontecendo com o coronavírus. Aí já tem exatamente essa mesma situação com o coronavírus. A gente está tendo um choque econômico imenso. Agora, imagina se a gente não tivesse vacina para todas as doenças que a gente tem já.
seria algo desastroso. Então é interessante como as vacinas contribuíram para a evolução da economia global, né? E isso está ajudando muito as economias em desenvolvimento. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a União Pró-Vacina, que é uma iniciativa aí da qual vocês participam, né? São várias instituições dentro da USP, a Ilha do Conhecimento, a Vide Acadêmico, são duas delas, né? E o Instituto de Estudos Avançados também está nessa iniciativa. Contem para a gente um pouquinho como que surgiu a ideia desse projeto. Bom, a União Pró-Vacina, né, o UP Vacina, então, uma iniciativa que foi organizada pelo Instituto de Estudos Avançados, né, o IEA, do Polo de Ribeirão Preto. Ele foi encabeçado primeiramente pelo João Henrique Rafael Júnior, e ele que juntou, então, uma galera aí que estava bastante incomodada com essa queda que a gente vem observando nos últimos anos da cobertura vacinal do país. O que pode, então, como a gente já discutiu, representar uma ameaça real, né, do retorno de algumas doenças que eram comuns no passado, como o sarampo e a poliomielite, que você já comentou. Quem está participando disso, né, quem que o João conseguiu já reunir? O Centro de Terapia Celular, o CTC, o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, né, o CRID, e os três projetos de divulgação científica, que é o Ilha do Conhecimento, que eu faço parte, o Vide Academics, que o Assim faz parte, e o Game Club, que é um grupo também lá da FEA. Então, o objetivo nosso é unir, né, essas instituições acadêmicas de pesquisa, juntamente com o poder público, né, e institutos e órgãos da sociedade civil, para poder combater a desinformação sobre vacinas, explorando, então, o potencial aí de cada um desses participantes, né, o que cada um pode contribuir para esse quadro. E a gente vem agindo, então, planejando e coordenando atividades em conjunto, que a gente está planejando ao longo de 2020, Como exemplo, então, dessas atividades, né, a gente tem a produção de materiais informativos, planejamos intervenções em escolas, espaços públicos e centros de saúde, eventos expositivos, combate a informações falsas e desenvolvimento, por exemplo, de plataformas para divulgar isso, como, por exemplo, games, né, jogos online. Você comentou aí que uma das frentes, né, é a produção de conteúdo, né, para informar a população de forma correta sobre as vacinas. Como que vocês definem as informações que vão ser abordadas e em que meios elas ficam disponíveis? Como que as pessoas podem acessar esse conteúdo da União Pró-Vacina? Eu acho que, como eu falei, tudo começou, né, realmente com essa inquietação nossa com relação a alguns dados. Né? De acordo com o Ministério da Saúde, a gente tem que 7 das 8 vacinas que é obrigatória na infância, né, faz parte da cobertura vacinal no país, elas ficaram aquém do esperado em 2018. E aí a gente começa a perguntar, né, por quê? Por que a gente tem essa queda, então, na cobertura vacinal? O Brasil ele possui um Programa Nacional de Imunização que é reconhecido internacionalmente. O país oferece 19 vacinas gratuitas no calendário nacional. Então a gente falou, mas por que então a gente está passando por isso? Então, primeiramente, a gente levantou algumas razões. Vamos ver, de acordo com estudos que estão sendo realizados, quais são as principais razões dessa queda. Uma, por exemplo, assim já comentou, por exemplo, sobre essa logística, né, dos postos de saúde, às vezes não se adequam ao horário dos pais que estão trabalhando, precisam levar os filhos para vacinar. Outras questões, por exemplo, são a falsa sensação de segurança. A vacina acaba sendo vítima do seu próprio sucesso, que a gente diz. Né? Se você não tem mais o registro daquela doença, você acaba não temendo mais ela. Né? Esse medo daquela doença acaba diminuindo, o que te dá essa sensação de falsa segurança. Como que a gente, então, identificou isso? Como que a gente pensou em agir? Bom, vamos expor dados do país que estão mostrando a volta de alguns casos de doença, né, para as pessoas olharem e falarem, nossa, olha, realmente os casos de sarampo estão voltando, né, foram identificados em vários lugares. E também gráficos que projetam cenários do que pode acontecer caso essas doenças voltem. Qual é o grande estrago que isso pode causar, tanto em termos sociais quanto econômicos também. Outros motivos, então, também por essa queda, falha na comunicação, né, dos órgãos de saúde com a população. Muitas pessoas reclamam, às vezes, que os próprios profissionais de saúde não conseguem esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, por que do aparecimento de efeito colateral, como que essa vacina é produzida. Às vezes as pessoas procuram essas informações e algumas vezes o profissional não consegue responder. Então você abre o quê? Brechas, né, para dúvidas, e que as pessoas vão procurar aonde, né? Vão procurar ali em lugares fáceis nas redes sociais. E aí você tem, então, esse avanço de grupos que acabam disseminando informações equivocadas. Como que a gente age, então, em relação a isso? Produção de conteúdo científico, por exemplo, com uma abordagem ilustrativa, né? Um linguajar mais simples e acessível, para que o público entenda essa informação. Essa é hoje a nossa principal ferramenta, ela é produzida pelo Vidia, que faz isso de uma maneira excelente. Nós temos também textos que são escritos por especialistas, que trazem mais detalhes sobre o assunto, e em breve aí a gente vai trabalhar também com produção de vídeos, né? E a gente atua hoje principalmente na página do Facebook. A gente acredita ser uma das principais redes sociais por onde muitas das pessoas buscam informações.
Você está falando aí da questão, né? A gente está falando da questão das informações. Em 2019, a Sociedade Brasileira de Imunização e a AVAS divulgaram uma pesquisa mostrando que 7 em cada 10 brasileiros acreditam em alguma informação falsa sobre vacinas. Bom, como a gente falou lá no comecinho, além da União Pro Vacina, vocês integram grupos de divulgação científica ligados à USP Ribeirão Preto, né? Ilha do Conhecimento e a Vide Academics. Na opinião de vocês, eu acho que até o Robson já acabou respondendo um pouquinho essa pergunta, mas eu queria que vocês reforçassem. Mas na opinião de vocês, como que a divulgação científica pode reverter esse quadro? Como a gente realmente comentou, as informações falsas, elas ganham força a partir do momento que elas encontram brechas, né? Hoje, a sociedade ela procura por informação rápida e fácil. A gente sabe disso. A gente está vivendo esse momento na sociedade, né? Por um acúmulo de informação muito rápida e fácil de ser acessada. Ela vai encontrar hoje, principalmente aonde? Em redes sociais. Isso é uma realidade que a gente tem que encarar. E eu acredito que a ciência ela precisa ocupar essas redes, né? Se a gente não ocupa esses lugares onde as pessoas estão buscando informações, a gente deixa brecha. Se a gente deixa brecha, então, esses grupos que disseminam informações falsas vão ganhando espaço. Então a gente precisa que a sociedade confie em nós, cientistas, né? Compreenda a importância do processo científico, dê valor às ciências e informações que delas são geradas. E para isso a gente precisa o quê? Falar a mesma língua da sociedade, que é o que esses grupos que disseminam informações falsas fazem. Mas, diferente deles, né, disseminar informações com linguajar fácil, mas baseado em estudos científicos e de qualidade. Quem deve fazer isso? São os cientistas? É um ponto bastante discutido quando a gente fala de divulgação científica, mas, né, um grupo de estudantes de pós-graduação aí da USP de Ribeirão Preto acredita que a divulgação possa ser, antes de mais nada, um processo bastante importante na formação do cientista, né? Faz parte do momento em que ele termina todo aquele processo que ele está fazendo, ele precisa divulgar aqueles dados. E é por isso, então, que nós criamos o Ilha do Conhecimento, né, esse projeto do qual eu sou fundador. Então, além de materiais científicos de qualidade que estão presentes nos nossos sites e também são compartilhados em diferentes redes sociais, a gente quer incentivar o pesquisador a divulgar o seu trabalho. Fazer com que ele entenda, né, que a etapa do processo científico é a divulgação daqueles dados, né, a última etapa. E isso pode ser feito, então, tanto em revistas científicas renomadas, na forma de artigos, como eles já fazem, como de outras maneiras em outros lugares, para que a sociedade também possa ter acesso e compreender, então, a importância daquilo que está sendo feito dentro da universidade e de grandes instituições de pesquisa, né? Essa aí é a bandeira do Ilha. Como a gente comentou até no começo, né, a gente produz muito material com uma abordagem mais ilustrativa, né? Então, porque a gente acredita que algumas informações podem ser transcritas de uma forma mais atrativa para a população, né? Então, a população não vai querer ler um textão, um super texto, explicando a importância das vacinas. Eles querem ver alguma coisa bem rápida, né? Então, a gente tem uma abordagem que a gente já faz no vídeo, desde o comecinho, que é criar um cartazinho com todas as informações necessárias para a pessoa entender. Então, isso vai desde da produção, né? A gente comenta mais sobre a produção científica no Brasil, né? Mas a gente quer mostrar isso com as vacinas, porque não é tão difícil encontrar informação confiável sobre as vacinas, né? Vacina é uma política de intervenção médica muito antiga, desde 1796, né? A primeira intervenção de vacina. Então, não é algo difícil para a gente transcrever e traduzir para a população. Uma coisa muito interessante também sobre a divulgação científica é que a gente tem que adaptar mesmo a forma que a gente divulga, que a gente fala sobre ciência com as pessoas. Então, além disso que o Robson comentou, que eu comentei, é que não tem um manual de como divulgar ciência para as pessoas. É mais algo experimental, as pessoas tentam de várias formas, então você pode transformar isso no jornal também, você pode conversar, transformar em vídeo, mas eu acho que agora, se a gente fizer uma retroengenharia de como as fake news são disseminadas nas redes sociais, eles usam muito o WhatsApp, eles usam muito emojis também. Então, por que a gente não adapta a nossa linguagem de divulgação científica a emojis? Obviamente, levando em consideração as fontes, uma informação mais confiável, mas é algo assim que a comunicação mesmo, a linguagem, é algo que sofre evolução, assim como todas as formas de vida. E a gente tem que se adaptar dessa forma. A gente tem muito preconceito sobre como as pessoas se comunicam, é o que fez os cientistas, é o que fez a universidade pública, a ciência em geral, se afastar da população e esses grupos conspiracionistas tomarem esse protagonismo de divulgação, né? E é importante, né, que a universidade, que os cientistas retomem, né, esse lugar aí de fala na sociedade. Bom, para a gente encerrar o programa, vocês criaram um contador, né, a União Pro Vacina criou um contador com base em dados da Organização Mundial da Saúde, mostrando o número de mortes evitadas graças às vacinas
e também as que poderiam ser evitadas com a aplicação delas. Somente em 2020, até agora, quase 1 milhão de pessoas, né, segundo esse contador, permanecem vivas graças ao uso de vacinas, e cerca de 500 mil poderiam ter sobrevivido se tivessem sido vacinados. Além de poupar tantas mortes, que outros benefícios a invenção das vacinas trouxe para a humanidade? Bem, eu gosto muito de falar sobre história das vacinas, porque é algo fascinante. Eu vou falar logo da primeira vacina, porque ela foi responsável pela erradicação da primeira doença do mundo, a eliminação total da doença no mundo inteiro. Então, que é a história da vacina da varíola. Então, a gente tinha a varíola, que era uma doença que parecia mais ou menos com a catapora, só que acho que era até pior, porque ela matava muita gente. E o desenvolvimento da primeira vacina foi feito com um vírus parecido com o vírus da varíola humana, só que um vírus da varíola bovina, que era atenuado. Foi a primeira vacina atenuada. Em 1969, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou erradicada a varíola. Obviamente, as pessoas não conhecem muito a história da varíola, porque foi erradicada em 1979, né? Pessoas, por exemplo, como o Pixinguinha, o compositor, tem explicações diferentes, né? Mas o nome dele, o apelido dele, veio porque ele pegou a varíola e aparentemente a avó dele, o pessoal chamava ele de Bexiguinha, porque no Brasil chamavam a varíola de Bexiguinha, né? E, bem, em 1979 a gente acabou com essa doença, erradicou a doença. Em 1989 também, a poliomielite, que causava a paralisia infantil, então a gente ainda vê pessoas com a poliomielite, mas que nasceram antes desse período da eliminação da doença aqui nas Américas. O sarampo também, desde 1997 até 2014, não tinha um caso de sarampo. A partir de 2018, a gente teve um surto e depois se evoluiu para uma epidemia de sarampo no Brasil. Outros benefícios, além do que a gente falou dos benefícios econômicos, né, que evita que as pessoas percam a capacidade produtiva, a capacidade de se educar, né, de aprender. Temos também o fato de que quanto mais vacina você toma, por exemplo, vacina contra bactérias, né, então a difteria, tétano, hipertus, que é a coqueluche, a gente evita de usar bastante antibiótico. Então, se a gente usa menos antibiótico, se a gente usa mais vacinas, você consegue se prevenir, a gente pode diminuir a realidade de resistências a antibióticos. Então, as pessoas tomam, por exemplo, penicilina contra estafilococos, uma infecção por estafilococos, e aí depois descobre que elas não conseguem eliminar essa bactéria do corpo delas. Então, elas têm que tomar outras classes de antibióticos. E isso, de uma forma um pouco negligente, como foi feito até um pouco tempo atrás, isso levou à resistência de várias bactérias. Isso causa um custo muito grande para a saúde, né? Inclusive para as pessoas que, quando vão comprar o remédio, de uma forma particular, né? Então, eu falei sobre a resistência microbiana, né? Mas eu esqueci de contar um pouquinho sobre o contador de vacinas, né? Que ele foi feito a partir de um estudo que a OMS publicou, né? Que entre 2 e 3 milhões de pessoas são salvas por ano pelas vacinas, e 1,5 milhão de pessoas poderiam ter sido salvas se tivessem recebido uma vacina, né? Temos também que, além da intervenção de que em 1979 tivemos a erradicação da varíola, é muito interessante a gente falar sobre, mesmo em 1989 a gente tendo eliminado a poliomielite nas Américas, em 1968 no mundo inteiro a gente tinha mais de 350 mil casos de poliomielite. Em 2019, graças às vacinas, né, tivemos só 165 casos. Isso é uma redução imensa, sabe? É um ganho muito grande para a humanidade. Isso teve uma consequência também na redução da mortalidade infantil no mundo, né? Como a gente estava falando também sobre qual que é a logística das pessoas terem acesso às vacinas, tem que chegar no postinho de saúde aqui no Brasil, né, para receber essas vacinas, é interessante que as crianças, por exemplo, têm de, eu acho que mais de 9 vezes aos postos de saúde para receber alguma vacina no calendário vacinal, né? Isso é interessante porque os pais e a própria criança têm contato com o serviço de saúde. Então, se você tem mais contato com o serviço de saúde, você consegue diagnosticar doenças que você nem imaginaria que tinha, você consegue prevenir outras doenças, você consegue ficar mais consciente das doenças que estão circulando naquela comunidade, no Brasil, para você se prevenir delas também. Então, a vacinação, ela não é só a aplicação da vacina, ela se extrapola de toda uma logística, de toda uma cultura também, e de várias políticas de vacinação que contribuem muito para o desenvolvimento social e econômico dos países, né? Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria de agradecer a participação hoje aqui no programa do integrante do projeto Ilha do Conhecimento, Robson Amaral, e também com o integrante do projeto Vide Academics, o Assim Said,
que fazem parte aí da União Pró-Vacina, um projeto desenvolvido por várias instituições ligadas ao campus Ribeirão Preto da USP, entre elas, né, o próprio Eri do Conhecimento, o Vide Academics e também o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no programa. Novamente, gostaria de agradecer muito, Thaís, a oportunidade da gente estar falando sobre esse assunto aqui, e deixo para os ouvintes que curtam a nossa página no Facebook, do UP Vacinas, compartilhem nossas publicações, nos sigam nas redes, e também não só o UP Vacina, mas os nossos outros projetos de divulgação científica também, o Vídeo do Conhecimento e o Vídeo. Agradeço muito o convite e eu espero que essa entrevista ajude as outras pessoas a se motivarem mais em vacinar, porque vacinação é uma coisa incrível. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.